Bom dia pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos fazer aqui nesse vídeo a correção do PET 4, semana 3. Vamos aí, vou olhar o que tem de material, né? O que foi disponibilizado de material no PET e depois vamos para a correção. Seguinte, o PET que vocês têm acesso aí é semana 3, né? O eixo, né? A proposta, né? De aprendizagem, né? Sobre o segundo reinado, tá aí o eixo, temas, habilidades. E tem a definição de alguns conceitos, né? O segundo reinado aí é o período que vai de 1840 até 1889, em que o Dom Pedro II, né, permanece como imperador do Brasil. É um período relativamente de estabilidade econômica para o país, mas tem alguns conflitos que a gente vai ver melhor aqui, conflitos políticos e algumas dificuldades econômicas. Seguinte, vamos ver aqui o que traz de orientação. Tem uma videoaula, que eu até já coloquei aqui. Videoaula, inclusive, bem bastante, bem informativa, dá para vocês compreenderem o conteúdo a partir dela. E também a indicação de um site, né, do Brasil Escola. O PET tem feito constantemente a indicação do Brasil Escola. Né? Então, vocês acessem esse material aí para terem, né, acesso ao conhecimento, né, a esse conteúdo específico. Além disso, no próprio PET tem também um texto, um pequeno texto sobre o segundo reinado. Vocês, né, para fazerem as atividades, né, tem que seguir essas orientações aí. Vamos então ao fazer as atividades, né, fazer as correções, que também vai ajudar vocês na compreensão do conteúdo. Seguinte, a atividade aí, né? Tem o texto, né, que eu falei para vocês, que está aí no PET, e depois já vai para as perguntas, né? Cite as principais características políticas do segundo reinado. Eu coloquei aqui de maneira geral, eu coloquei não somente as características políticas, eu coloquei também outras características. O que a gente pode enumerar aí como característica, né? Ao longo de todo o segundo reinado, né, vai haver uma disputa política entre conservadores e os liberais. O grupo conservador é aquele que vai defender maior centralização política nas mãos do governador, do imperador, enquanto que os liberais, né, vão defender uma maior autonomia das províncias. Os liberais, eles são formados basicamente por profissionais liberais, pessoas e profissionais ligados à vida urbana, ao espaço urbano das cidades, enquanto que os conservadores vão estar mais ligados ao mundo rural, à grande propriedade, né? São os latifundiários. Ao longo de todo o segundo reinado, né, vai haver uma disputa política entre esses dois grupos. Apesar deles parecerem ser diferentes, né, conforme vocês vão observar nas leituras que vocês fizerem, eles eram farinha do mesmo saco. Né? Poucas diferenças existiam entre os dois grupos. Ao longo também do segundo reinado, houve de certa forma, uma pacificação dos conflitos políticos e sociais que existiam. Sobretudo, né, eles eclodem no período regencial, balaiada, cabanagem, enfim, vários conflitos emergem com o período regencial, mas com a chegada ao poder, né, com o golpe da maioridade, com Dom Pedro assumindo o poder, né, com quase 15 anos, que esses conflitos vão se resolver. Todos os conflitos que ocorreram ao longo do segundo reinado exigiam, de certa forma, respeito às desigualdades sociais com relação ao acesso à terra. Né? O Brasil, ao longo da sua história, concentrou a terra nas mãos de poucas pessoas. E esses conflitos que emergem no período regencial, eles, de certa forma, lutavam pela terra, né, dizem respeito às desigualdades sociais que marcam, né, a história do nosso país. E no segundo reinado, o Dom Pedro II ele consegue uma relativa pacificação desses conflitos. Pacificação, leia-se matar várias pessoas que estavam envolvidas nesse conflito.
Conforme eu disse anteriormente, né, tem uma relativa estabilidade econômica. Essa estabilidade econômica ela vai ser adquirida essencialmente em função do alargamento, né, da produção cafeeira. O café se torna o principal produto, né, a pauta, o produto da pauta, né? Nossa, produto da pauta. Se torna o principal produto da pauta de exportação brasileira ao longo do segundo reinado. Uma outra característica econômica também é que a gente tem um surto, um período pequeno de diversificação da economia, né, na chamada Era Mauá. Começa uma tentativa, né, de diversificar os produtos que o Brasil exporta. Uma outra característica, um outro fator marcante, né, do segundo reinado são as leis anti-escravistas, né? Elas começam a ser inseridas ao longo do segundo reinado e acabam em 1888, né, em 13 de maio de 1888, com a abolição da escravidão. Uma característica política, né, importante, né, foi a implementação já no chamado auge do segundo reinado do parlamentarismo às avessas. O que é isso? O Brasil, apesar de ser um país parlamentarista, quem efetivamente controlava e tinha poder sobre tudo era o imperador. Com o poder moderador ele poderia interferir em qualquer um dos poderes, né? Inclusive o poder legislativo. Não havia uma supremacia do parlamento no país. Quem tinha supremacia era de fato o imperador. Ao longo do segundo reinado também a gente assiste ao processo de mudança do eixo econômico, mudança territorial. O Nordeste ele vai cada vez mais perdendo força e com o advento do café, os estados, né, do Sudeste, especialmente Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, vão se sobrepor economicamente sobre os outros países. Uma característica importante, né, um processo importante também do segundo reinado é a política de imigração, né? Com as políticas anti-escravistas, começa a se pensar na substituição da mão de obra escrava no Brasil. Essa política de imigração, ela é forçada, né? Ela é fomentada pelo fim da escravidão, né, pelas leis que limitavam a escravidão no país, mas também em função da política do branqueamento. Ela começa, né, essa política do branqueamento, ela começa a surgir no segundo reinado, uma tentativa de branquear a população, né? Começa-se a entender que a presença da escravidão e a presença dos negros no país é um problema e com a imigração isso poderia ser resolvido na perspectiva racista, né, da época. Enfim, essas são algumas características, né, coisas importantes que vocês têm que lembrar aí do segundo reinado. Vamos para a próxima pergunta. Número 2 aí. O que possibilitou a vinda de imigrantes no Brasil? Explique. Conforme eu disse anteriormente, né, o que vai possibilitar a vinda desses imigrantes vai ser as leis que vão limitar e depois impedir o tráfico negreiro, o que causa grandes efeitos no Brasil, né, porque o Brasil consumiu muita mão de obra escrava. Então, que possibilita essa limitação da escravidão e também, conforme eu disse para vocês anteriormente, começa a surgir já no segundo reinado a perspectiva de branqueamento da população. Número 3. Com relação ao número 2 ainda, a política de imigração, né, ao longo das leis das constituições do país, né, tanto a de 1824, a primeira Constituição, como a de 1891, né, já republicana, elas diziam respeito, né, faziam referência à imigração. O incentivo era para a população branca europeia. No caso da população africana, ela tinha que ter a autorização do Congresso Nacional para que esses imigrantes de origem africana viessem. Então, as constituições brasileiras elas impediram a imigração africana para o Brasil. E
em contrapartida, né, incentivar a imigração branca europeia, conforme eu disse para vocês, em função da chamada política do branqueamento que começa a surgir ainda no segundo reinado. Número 3. Quais os sistemas de trabalho estabelecidos com os imigrantes durante o segundo reinado? Basicamente são dois tipos de sistema, o do colonato e o da parceria. O do colonato foi promovido pelos grandes latifundiários, que eles prometiam para os imigrantes, né, trabalho, pagavam a passagem, né, todo o processo de vinda desses imigrantes, e esses imigrantes obrigatoriamente tinham que trabalhar para esse grande latifundiário. Uma grande parte desses imigrantes eles acabaram tendo trabalhos análogos à escravidão. O outro tipo de parceria foi o colonato, em que esses imigrantes eles conseguiam posses, né, de terras. Esses já tiveram uma situação um pouco mais benéfica, né, para eles mesmos, né? Conseguiram ao longo do segundo reinado algum tipo de ascensão, diferentemente da população escrava e ex-escrava, né, que não teve acesso à terra de forma alguma. Número 4 aí. Quais fatores desencadearam a proclamação da República? É um conjunto de fatores que vai fazer com que a instauração da República se dê. Nas duas últimas décadas, o segundo reinado já começa a dar sinais de que ele está em crise. O Dom Pedro II ele não tem mais o prestígio que teve anteriormente e ele começa a ter alguns desgastes, especialmente com a igreja, com o exército e com os grandes latifundiários, né, com as elites agrárias brasileiras. Então isso tudo faz com que ele perca apoio, a oposição, né, o movimento republicano começa a ganhar mais espaço, ter mais importância, e esse movimento republicano, né, somado às insatisfações das elites agrárias, fazem com que o segundo reinado chegue ao fim em 15 de novembro de 1889, né, quando o Marechal Deodoro da Fonseca dá o golpe de Estado, né, acaba com a monarquia no Brasil e instaura a República. Enfim, é isso. Qualquer dúvida, só chamar no chat do aplicativo Conexão Escola, né, eu ou seu professor Alex, para esclarecer qualquer uma dúvida, né, que vocês tiverem. Até mais, tamo junto.